A dobradinha arquiteto e engenheiro não está só nos campos das construções. A arquitetura modernista contribuiu e muito para um tipo de engenharia, a social. Mas como isso evoluiu e passou a moldar os grandes centros urbanos a partir do século XX? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi escrito por Eduardo Magno, revisado por Donda, narrado e produzido por mim, Quintessência. É elementar pensar que nosso cérebro consegue distinguir padrões de ambientes, onde alguns são, evidentemente, mais agradáveis do que outros. O modo como percebemos ou admiramos uma paisagem evidencia uma atração ou repulsa por esses elementos. Podemos dizer que esse comportamento expressa a capacidade humana de ser atraída por um determinado padrão, que chamamos de belo. Há milhares de anos, os humanos tratam de construir ornamentos, tanto para a vestimenta como para a moradia. Um ornamento é um elemento fundamental para caracterizar uma determinada região ou costume. Nossos antepassados construíram estruturas ou objetos para a adoração compromissados com a beleza. Há pelo menos 500 anos, o homem descobriu que há uma certa proporção encontrada na natureza que pode ser comparada à geometria humana, que, por sua vez, foi criada à imagem e semelhança de um ente superior. Entenderam que o nosso cérebro se adapta melhor a certas medidas, compatíveis com a proporção humana. Hoje, com a ajuda de potentes microscópios e telescópios, pode-se constatar que os fractais simétricos podem ser percebidos desde as células do nosso corpo como em grandes escalas do universo. Para os gregos, as tragédias eram capazes de purificar a alma por meio do contato com diversas experiências sensoriais. A essa experiência davam o nome de catarse, que era percebida como a libertação da alma diante das emoções vividas durante o espetáculo. Essa emoção era o objetivo da arquitetura grega e também romana, descrita por Vitrúvio, que influenciou toda a escola clássica ocidental. A tríade vitruviana compreende a estabilidade estrutural, firmitas, a função ou comodidade, utilitas, e a beleza estética, venustas. Esse conceito se espalhou ao longo da história e pode ser encontrado nas construções medievais, nas catedrais góticas e principalmente na escola renascentista. Artistas e arquitetos pautaram suas atividades nesse conceito, baseado na construção de uma obra estável, funcional e bela. Essa tradição de projetar as edificações se desenvolveu ao longo da história, até que no início do século XX, o movimento modernista começou a construir obras para quebrar com esse padrão estético. Na literatura, artes plásticas, cinema e na música, artistas empenharam-se para chocar a sociedade e romper com o que vinha sendo feito até o momento. E na arquitetura não poderia ser diferente. Afinal de contas, vivemos em uma das maiores obras de arte construídas pela humanidade, a cidade. Quando Louis Sullivan disse que a forma segue a função, acabou inspirando milhares de arquitetos a planejar construções com base apenas na funcionalidade. A arquitetura moderna seguiu então um ideal libertador das práticas entendidas como defasadas. Somado a isso, o impacto causado pela Primeira Guerra Mundial fez com que as ideias de John Locke de tábula rasa fossem transportados para o ambiente da urbanização. O filósofo, considerado um dos pais do iluminismo francês, defendia que a mente humana era uma tábula rasa ou folha de papel em branco. Para ele, as pessoas eram desprovidas de qualquer conhecimento ou valor, e somente nossas experiências são responsáveis por construir quem somos. A ideia de tábula rasa foi a base para a criação de estudos do comportamento humano. Dentre vários desses estudos, podemos destacar os experimentos de Skinner no campo da psicologia. Seus estudos formularam a teoria do behaviorismo, que defendia que o comportamento e atitudes de um ser poderiam ser determinados e controlados por estímulos externos. Na arquitetura, o francês Le Corbusier, influenciado pelas ideias de Locke e Sullivan, acreditava que as habitações deveriam ser algo fundamentalmente mecânico. As casas deveriam ser vistas como funcionais e para ele deveriam ser máquinas para a habitação.
Corbusier visualizava os espaços como grandes tábulas rasas a serem modernizadas. Seu projeto, Ville Radieuse, era um plano urbano que pretendia reconstruir as cidades vernaculares da Europa destruídas pela guerra. A nova cidade emergeria de um grande espaço vazio e funcionaria como uma máquina com altos edifícios e ruas planejadas. Para ele, a arquitetura era um modo de esculpir o amanhã por meio do que é construído hoje. Assim como todos os governos totalitários, a arquitetura modernista, baseada na tábula rasa, pretendia planejar e construir um mundo conforme a visão de seus idealizadores. Eles acreditavam que sabiam o que era melhor para os pobres humanos comuns e pagadores de impostos. Nesse contexto, o arquiteto francês passa a ser a referência com a criação de imóveis funcionais e sua arquitetura concreta. Ele projeta inúmeros edifícios que hoje são tidos como grandes monumentos sem nenhuma funcionalidade. Sua famosa casa, Villa Savoy, que tornou-se referência de seu estilo arquitetônico, foi condenada por seus moradores, o casal Eugène e Pierre Savoy, pouco tempo depois da construção. No Brasil, a tábula rasa já estava pronta no Planalto Central, e lá seria o local perfeito para colocarem em prática os planos de cidade ideal. Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, influenciados por Corbusier, projetaram a capital do país para deixar o centro do poder longe das massas que viviam nos outros cantos do país. Os prédios oficiais são desenhados para que os súditos fiquem longe dos governantes. Diferentemente do Palácio do Planalto, o Catete, antiga sede do governo do Rio de Janeiro, tem suas janelas próximas à rua. Uma manifestação ali fazia muito mais barulho aos ouvidos do presidente. Além do fator político, Brasília é uma cidade que não te convida a andar a pé, e o clima seco e árido piora com as enormes edificações de concreto. Tente percorrer a pé os pouco mais de 1.000 metros entre a Catedral e o Congresso Nacional em um dia de sol, e você verá que Brasília foi projetada para ser explorada de carro. Imagine como deve ser a capital de um país projetada por um comunista. Esta é Brasília. A vontade de criar um padrão social para controlar como as pessoas deveriam se comportar e conduzir suas vidas aflorou em várias partes do mundo. A ideia de planejar racionalmente torres de concreto para abrigar famílias produziu várias cidades fantasmas. Uma experiência notória de planejamento urbanístico moderno mal sucedido foi o complexo habitacional de Pruitt-Igoe. O experimento americano comprovou que qualquer que seja a imposição forçada de ocupação urbana, ela não funciona. Quando a formação de uma cidade é feita forçadamente, de cima para baixo, ela não perdura, ao contrário de quando sua criação ocorre de maneira natural pela ação das massas. Prova disso são as cidades mais antigas do mundo que ainda estão em atividade. Por mais bagunçadas que possam parecer, permanecem vivas por esse motivo. Roma, Damasco, Jerusalém e muitas outras são prova disso. E por considerar a habitação uma máquina que pode ser planejada e fabricada, os arquitetos modernistas deixaram escapar um detalhe fundamental, que o lar tem uma função social e de convivência que extrapola a funcionalidade. Os moradores procuram afeto, além de abrigo e proteção. O lar é o lugar onde normalmente anseia-se chegar e retarda-se sair. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com aquele seu amigo esquerdista que ainda acredita no Estado. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!